A palavra guerra deriva do germânico verra, que significa grito de combate. Esse fenômeno, guerra, dá-se praticamente em todas as sociedades, desde as mais arcaicas às mais modernas. Em todas as civilizações. Elas já foram explicadas de acordo com as mais diversas perspectivas. A Bíblia, por exemplo, a explica como castigo do pecado ou como modo de obedecer ao preceito de Javé. Outra, relacionada à psicologia, diz que a guerra é devido a certos instintos naturais ao homem e sua agressividade. O barão de Clausewitz disse que a guerra é uma simples continuação política por outros meios. Mas na realidade, é visível que a guerra mata e destrói muito do que a humanidade, com esforço, construiu. Então, peraí, se ela aparentemente só traz desgraça, como ela pode ser lucrativa e às vezes desejada? A resposta é: há alguém ganhando muito com isso e outros perdendo. Primeiramente, para um país ingressar em uma guerra, ele precisará de recursos bélicos, além de todos os mantimentos necessários para sustentar um grupo de soldados. Isso se chama economia de guerra, que é um ambiente caracterizado pela produção exclusiva de itens essenciais ao consumo, como alimentos e armas. Os recursos bélicos se resumem principalmente em armas, munições, aviões de guerra para o transporte de soldados de um país para o outro, helicópteros, navios, submarinos, porta-aviões, tanques de guerra e outros veículos de terra. Agora, vamos pensar em cada soldado individualmente. Cada soldado precisa de, no mínimo, uma arma, farda, botas, luvas, capacete, bolsas, meias, colete, faca, garrafas d'água, kit limpa-arma e toldos, usados para camuflagem. Para conseguir todos os itens citados anteriormente, o governo deve comprar de empresas privadas que produzem todos esses equipamentos. Olhemos, por exemplo, para as top 3 dos fornecedores de defesa militar nos dias de hoje: Lockheed Martin, Boeing e Northrop Grumman. A Lockheed Martin é o maior fornecedor de defesa militar no mundo, com 140 mil empregados, lucrando anualmente mais de 40 bilhões de dólares, mais de 35 bilhões vindos do governo dos Estados Unidos somente. A Lockheed Martin gaba-se de ter aumentado seu pagamento dos dividendos em mais de 10% pelo 7º ano consecutivo, em perfeita articulação com o aumento dos gastos com a guerra por parte dos Estados Unidos. Já o Northrop Grumman é uma empresa de aviões e mecanismos militares estimada em 33 bilhões de dólares, com 120 mil empregados, e em 2008 recebeu cerca de 25 bilhões de dólares em contratos federais. E a Boeing, uma empresa aeronáutica com setor exclusivo militar, tem 150 mil empregados e lucrou mais de 23 mil bilhões de dólares em contratos federais em 2008, com uma receita de 68 bilhões de dólares somente em 2009. Após uma guerra, nenhum dos dois lados realmente é o vencedor, pois ambos acabam perdendo milhares de homens. Porém, sempre há um lado que sai ganhando politicamente e economicamente, pois além de ter que arcar com os custos financeiros, o perdedor acaba se tornando dependente do vencedor, algo que foi visto claramente pelos países europeus após a Segunda Guerra Mundial, em que tiveram suas indústrias destruídas, portanto, precisaram comprar muitos produtos dos Estados Unidos. Um exemplo que está a nosso alcance hoje é o Iraque, cuja população arca com os custos de muito do que foi perdido durante a guerra. E não é só isso, pois muitas vezes a guerra é iniciada por interesse sobre a terra do outro país e seus recursos naturais, como no Iraque, que tem muito petróleo, um bem muito desejado pelos Estados Unidos. I'm proud to finally say these two words, and I know your families agree. Welcome home. Mesmo após o exército americano ter acabado formalmente a sua ocupação do Iraque, algumas das maiores companhias petrolíferas ocidentais, ExxonMobil, BP e Shell, continuam lá. Desde a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos visaram despertar o patriotismo de seus cidadãos para participar de 5 guerras propositalmente, visando usufruir de todos os lucros que foram citados. Para despertar tal interesse, foram apresentadas justificativas falsas e ilusórias pelos meios de comunicação em massa, motivando-os a lutar. You had better wake up and understand that there are people who are guiding your life and you don't even know it. We're in a lot of trouble because you people
And 62 million other Americans are listening to me right now because less than 3% of you people read books. Because less than 15% of you read newspapers. Because the only truth you know is what you get over this tube. Right now, there is an entire generation that never knew anything that didn't come out of this tube. This tube is the gospel, the ultimate revelation. This tube can make or break presidents, popes, prime ministers. This tube is the most awesome goddamn force in the whole godless world. And woe is us if it ever falls into the hands of the wrong people. And when the largest company in the world controls the most awesome goddamn propaganda force in the whole godless world, who knows what shit will be peddled for truth on this network. So you listen to me. Listen to me. Television is not the truth. Television is a goddamn amusement park. Television is a circus, a carnival, a traveling troupe of acrobats, storytellers, dancers, singers, jugglers, sideshow freaks, lion tamers, and football players. We're in the boredom-killing business. But you people sit there day after day, night after night, all ages, colors, creeds. We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like the tube. You eat like the tube. You raise your children like the tube. You even think like the tube. This is mass madness, you maniacs. In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. Meios de comunicação em massa, como televisão, jornais, rádio, são amplamente utilizados em guerras para manipular a população em favor da opinião que o país é favorável. Um grande exemplo disso é o alemão Joseph Goebbels, que foi ministro da propaganda de Hitler. Sua habilidade era extraordinária. Ele conseguiu traduzir as ideias nazistas em palavras de salvação e espalhá-las por toda a Alemanha com significado positivo, levando o povo a apoiar Hitler em sua empreitada. Como exemplo para essa manipulação, podem-se citar a própria Primeira e Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. Em ambas as guerras citadas, houve a ocorrência de algum atrito proposital causado pelos Estados Unidos, pois eles propositalmente tentaram arranjar desculpas para poderem guerrear. O ataque de Pearl Harbor pode ser usado como exemplo. Este ataque foi uma operação aeronaval à base norte-americana de Pearl Harbor, efetuada pela Marinha Imperial Japonesa na manhã de 7 de dezembro de 1941. Há relatos de que o governo dos Estados Unidos estava ciente de que havia uma movimentação de veículos de guerra japoneses em direção à base, pois a própria Austrália os advertiu, mas tal fato foi ignorado pelo presidente Franklin Roosevelt e posteriormente usado para justificar a entrada do país na Segunda Guerra. A população, revoltada com o ataque, tomou uma postura de aceitação em relação à guerra, que culminou em 1 milhão de pessoas voluntariadas para a guerra poucos dias após o ataque. Após o término da Segunda Guerra Mundial, se sobressaíram como superpotências 2 países, a União Soviética e os Estados Unidos. Entretanto, ao invés de trabalhar para o desarmamento, esses países começaram a desenvolver cada vez mais suas indústrias bélicas, em uma duradoura corrida armamentista, que ainda hoje não teve um final oficialmente declarado. Tal fato deve-se às diferenças políticas, sociais e econômicas existentes entre os 2 países, que lutavam pela supremacia mundial. Após o término da Guerra Fria, a questão da manutenção e construção da paz vem sendo o discurso oficial em países como os Estados Unidos, que passam por verdadeiros defensores do mundo contra o terrorismo. Todavia, segundo dados das Nações Unidas, hoje em dia, os Estados Unidos possuem mais de 600 bases militares espalhadas ao redor do mundo. Entretanto, de acordo com o Instituto Internacional da Pesquisa de Estocolmo, em mais de 300 instalações militares americanas, os Estados Unidos exerceram grande influência em conflitos externos e até mesmo explorou os recursos naturais desses países. Ou seja, no fundo, isso faz parte de um objetivo central do imperialismo estadunidense, o controle de todos os continentes, especialmente de países com recursos naturais ou que não se submetem à política deles.
Essas bases são uma ameaça real e concreta. Do ponto de vista da ameaça bélica, o imperialismo controla os mares e oceanos através das frotas navais, os continentes com bases militares e o espaço aéreo através de mísseis e satélites. Atualmente, a ONU realiza operações de paz para combater o abuso de poder ao redor do mundo, impedindo ditaduras e a proliferação de tecnologia nuclear. Tais operações também ajudam os países devastados por conflitos a criar condições para alcançar uma paz permanente e duradoura. Para promover o seguimento das recomendações das Nações Unidas, a ONU possui vários órgãos, como, por exemplo, a IAEA, que foi a empresa responsável por avaliar as instalações nucleares do Irã. O Brasil também possui órgãos responsáveis por promover a paz em assuntos ligados à ONU, como, por exemplo, a SEBRAPAZ, que atua na busca da paz e no processo de integração da América Latina nas negociações internacionais. As missões de paz das Nações Unidas continuam a evoluir, tanto conceitualmente como operacionalmente, para responder a novos desafios e realidades políticas. Frente à crescente demanda por missões cada vez mais complexas, a ONU, nos últimos anos, tem sido cobrada e desafiada como nunca. A ONU pode ajudar bastante, mas não é a solução para tudo. Em primeiro lugar, é necessário que haja uma mudança dentro dos respectivos países imperialistas citados, pois, se as mudanças não vierem de dentro, a ONU sozinha nunca poderá fazer nada. A guerra é inata às sociedades humanas ou pode ser evitada? De acordo com o Dr. Leakey, antropólogo norte-americano, há provas arqueológicas de canibalismo e noções de instintos territoriais e agressivos, além da descrição de um desenvolvimento evolutivo como símios matadores. Estas foram de alguma forma entrelaçadas para formar um dos mitos mais perigosamente persuasivos de nosso tempo. A guerra e a violência estão em nossos genes. Em seu trabalho As Origens do Homem, Leakey sustenta haver provas de que os inventores dos primeiros utensílios de pedras, tribos africanas, utilizaram prontamente suas armas não só para matar animais, mas também membros da própria espécie. Outro grande nome da área, Konrad Lorenz, Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, defende a tese de que a espécie humana traz em si uma forte herança de territorialidade e agressividade, instintos que devem ser extravasados para se evitar distúrbios sociais. Portanto, conclui-se que mesmo com diversas medidas contra a guerra sendo tomadas ao redor do globo, a paz jamais pode sustentar-se, dada uma grande ambição humana. Esta é constantemente abalada por personalidades ambiciosas que visam nada além do poder. E cabe a nós abrir nossos olhos para essa realidade.